Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito deste tema que não está aqui ainda, mas vai chegar. O milagre da integridade é o tema desta noite. E para isso eu quero convidar para que você coloque-se de pé, que não é muito comum eu pedir isso, mas hoje eu gostaria que você ficasse de pé. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 15, e depois 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Estes dois textos, eles refletem Daniel capítulo 3. Então eu quero ler esses dois textos, depois você poderá tomar o seu lugar e abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Vamos lá, Mateus 24, 15, o nosso Senhor Jesus, falando estas palavras, nos diz assim: e Jesus continuou: vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Esse grande terror refere-se à profecia que Daniel recebera a visão da parte de Deus em todo o livro, não apenas no capítulo 3. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Veja o que diz: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes deste dia, que é o dia do grande terror, terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso. Algumas versões diz o anticristo, que está condenado. Olha só esta palavra, está condenado. E isso tem um peso muito grande, está condenado a ir para o inferno. Tome os seus lugares, mas abra também a sua Bíblia e mantenha aberta em Daniel capítulo 3. É importante lembrarmos que Jeremias, Ezequiel e Daniel e Isaías, ou Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são profetas maiores que por várias vezes foram usados pelo Espírito Santo para manifestar uma profecia messiânica. Dentre estes profetas maiores, Daniel é o que de fato recebe de Deus uma visão extraordinária, escatológica e apocalíptica. Alguns teólogos consideram o livro de Daniel como sendo o Apocalipse do Antigo Testamento. E de fato, o profeta Daniel, ele é impactado pela presença do Espírito Santo e ele manifesta na sua escrita 4 ciclos proféticos. E estes ciclos proféticos falam do relógio de Deus, que é o que nós estamos vivendo, os últimos segundos na face da terra. Daniel também fala das 70 semanas, e estas 70 semanas também envolve a história da igreja, envolve a minha vida e a sua vida. Daniel também recebe da parte de Deus uma visão extraordinária, uma visão arrebatadora do arrebatamento. E Daniel, no seu último ciclo profético, Daniel apresenta o anticristo. Passaram-se basicamente 2.500 anos e aqui estamos nós. Aqui estou eu e você. E o que isto tem a ver com as nossas vidas? 2.530 anos depois, a Igreja Batista, eu e você, nós somos impactados por esta palavra, por esta profecia, por este ato maravilhoso que o Senhor revelou a Daniel. E aí nós podemos entender que 1000 anos para o Senhor é como um dia, ou seja, de fato, provavelmente dentro da eternidade, da soberania de Deus, essa profecia, ela, como Deus é atemporal, ela é como se fosse o dia de ontem. Portanto, Daniel capítulo 3 é o cerne desta mensagem, e eu quero contar um pouquinho do contexto deste capítulo. Lembrando que Nabucodonosor não era ninguém. Nabucodonosor era uma pessoa, um rei, uma nação, sem nenhuma perspectiva. E Ezequiel profetiza. Ezequiel diz assim: olha, Deus vai tirar do Egito todas as riquezas e vai colocar nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor recebe a espada.
Ou seja, o próprio Deus exalta, levanta, enriquece, transforma Nabucodonosor e o seu império em uma grande potência. E então Nabucodonosor, como todos nós sabemos, tem a visão da grande estátua. E ele manda os seus magos, os seus reveladores, os seus adivinhos interpretar o sonho. Mas é óbvio que ninguém conseguiria, porque ele não contou o sonho para ninguém. E eu acho que nem ele mesmo se lembrava do sonho. E neste momento entra este escravo chamado Daniel. Daniel, apesar de fazer parte de uma família real, apesar de ser um homem da corte, neste momento Daniel era um subserviente de Nabucodonosor, que já estava no topo da pirâmide. Daniel revela o sonho, Daniel é usado por Deus para mostrar o sonho. E aqui no capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aberta, Daniel capítulo 2, versículo 46, então o rei Nabucodonosor se ajoelhou diante de Daniel e encostou o rosto no chão. E depois ordenou que Daniel fosse abençoado. E Daniel, aproveitando esta bênção, Daniel pede também a prosperidade para 3 jovens que estavam com ele na corte, que também era subserviente. Mas eram homens inteligentes que haviam passado pela escola de Nabucodonosor, estudando por 3 anos e meio. E então estes 3 jovens agora recebem um cargo na alta corte de Daniel. De Nabucodonosor. E Nabucodonosor agora já está muito bem de vida, muito imponente, e Nabucodonosor manda levantar, manda fazer uma estátua de 30 metros, e esta estátua, para que nós possamos entender, ela é basicamente o tamanho da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Esta estátua tem uma simbologia profética extraordinária que não é o foco aqui nesta noite. Mas o fato é, e eu quero começar por aqui, trazendo a primeira aplicação. Alguns homens e mulheres de Deus que passam por dificuldades e recebem da parte de Deus a ordenança da prosperidade, por algum tempo ainda permanecem na presença do Senhor. Mas uma parte das pessoas que eram pobres, que eram desprovidos, que eram sem eira e nem beira, e o Senhor começou a prosperar, algumas destas pessoas permitem que esta prosperidade suba para o coração, e estas pessoas fazem e agem da mesma forma de Nabucodonosor. Começam a levantar estátuas. É a casa, é o imóvel, é o carro, é a conta bancária. Ou seja, começa a tirar de foco o que de fato é essência, que é o Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor agiu desta forma, ele levantou uma estátua. E esta estátua tem uma simbologia profética muito grande e está atrelada à visão do anticristo. Quando nós olhamos, por exemplo, Daniel 3, esta imagem requer adoração, ela requer uma prestação de reverência, e caso isso fosse negado, as pessoas seriam condenadas à morte, assim como o anticristo também irá exigir de nós não, daqueles que ficarem por aqui. Apocalipse capítulo 3 também coloca o anticristo, e está ligado o anticristo à imagem de adoração, e quem não adorar será morto, assim como neste processo da estátua. Mateus 24 também fala da imagem do anticristo, buscando e requerendo a marca, e esta marca requer adoração, e quem não adorar será morto. Provavelmente, Daniel capítulo 3, esta estátua e o anticristo têm uma ligação muito estreita. E por que eu estou dizendo isto? Para que nós possamos chegar no tema de hoje, o milagre da integridade. Nos 2 primeiros versículos que nós usamos nesta noite, foi apontado de forma clara que o tempo do fim se aproxima, que Satanás, juntamente com toda a sua
legião já está condenado e ele sabe que o tempo está escasso. E é exatamente aqui que nós, os servos de Deus, nos encaixamos. Por quê? Porque Satanás, sabendo destas situações, Satanás começa a trabalhar para destruir a integridade do servo de Deus. E esta integridade é a nossa caminhada cristã, é a nossa experiência com Cristo. E quando nós olhamos, por exemplo, no versículo capítulo 3, versículo 2, diz assim, no capítulo 3 de Daniel, versículo 2. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração. Até aqui não há nada de errado. Até aqui a sua integridade, a minha integridade e a integridade destes 3 jovens não havia sido ferida. Participar de uma inauguração, participar de um ato solene, participar de uma festa, não há nada de errado, não há nenhum mover na nossa integridade quanto a isto. E é isto que muitas vezes Satanás proporciona a nós, os servos de Deus. Satanás muitas vezes nos conduz para participarmos de situações que irão experimentar a nossa integridade. Por exemplo, uma festinha do trabalho. É comum. Eu trabalhei em uma editora e todo ano o proprietário daquela editora fazia a festa do trabalhador. E naquela festa era música caipira, música de rock, muita bebida. E uma das exigências que ele fazia e não abria mão é que todos os colaboradores estivessem naquela festa. Eu era daquela empresa e eu ia na festa. Nada de errado. Até porque eles me respeitavam, porque sabiam que eu era evangélico, servo de Deus e pastor. Então não me envolvia naquele momento de bebidas, de falatório, não me envolvia com aquele ambiente, mas estava ali. Às vezes você também é testado por essas situações. Mas aqui, o nível de experiência destes 3 jovens foi um pouco mais além. E este pouco mais além é o que nos chama a atenção e o que nos mostra o grande milagre, que é o milagre da integridade. No versículo, quando nós olhamos o versículo 8, aliás, o versículo 5, quando ouvir o som das trombetas, das flautas, das lírias, das harpas e outros instrumentos musicais, ajoelhem-se e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Aqui começou um dos maiores testes de integridade na vida destes jovens, que a Bíblia menciona como exemplo para mim e para você. Quantas vezes nós somos testados para ir um pouquinho mais além? No namoro, não, é só uma passadinha de mão. Não, é só um rala-rala. Não, vamos só ultrapassar um pouquinho o limite. Não, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver. É no comércio, não, isso aqui, eu vou tirar esse preço de 120, vou colocar um de 90, ninguém vai perceber. E Satanás nos conduz como servos de Deus para que esta integridade possa se romper. E perdemos o milagre, perdemos a presença do Espírito Santo, muitas vezes porque rompemos nos pequenos detalhes. E eu pesquisei várias vezes, vários dicionários para entender o que significa integridade, e a melhor definição de integridade que eu encontrei diz assim: integridade é adesão aos princípios morais, éticos e eu acrescento religiosos. Integridade é solidez de caráter moral. Integridade é honestidade. Integridade é fazer a coisa certa mesmo quando ninguém esteja observando.
Isto é um dicionário e não é um dicionário bíblico. É um dicionário comum. Nós, os servos de Deus, nós precisamos entender que o nosso padrão, que a nossa régua, ela é muito maior, muito mais alta, muito completa. E sermos íntegros diante do Senhor, diante da sociedade, mesmo quando ninguém esteja olhando, observando, ou quando não haja nenhuma possibilidade de você ser pego, mesmo nessas situações, nós precisamos entender que nós temos uma régua, uma medida, um santo, o Deus Todo-Poderoso que está de olho em nós. E isto, quando nós entendemos e praticamos isto, é um milagre. É um milagre. E este texto prova isto. Vamos agora para o versículo 14. E ele lhes disse, eles quem? No versículo 8 aponta quem? Quando se levantaram os inimigos de Daniel, juntamente com seus amigos, Daniel havia proporcionado a salvação dessas pessoas, mas eles foram os primeiros a se levantarem. Algumas pessoas vão te conduzir para o erro, e quando você pensar em errar, eles serão os primeiros a se levantar contra você, principalmente no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente acadêmico, principalmente no ambiente em que você convive. E foi assim que aconteceu com esses 3 jovens, e no versículo 14, depois de toda a euforia, Nabucodonosor vem a pergunta: é verdade que vocês não prestaram culto ao meu Deus, nem adoraram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Aqui, o teste final chegou ao extremo. E eles não justificaram. Eles não justificaram, assim como eu e você não temos que justificar para o inimigo a nossa integridade. Quando nós optamos por servir ao Senhor, quando nós optarmos pela palavra de Deus, nós não temos nenhuma necessidade de explicar o porquê somos íntegros diante do Senhor. Não temos. E aqui eles responderam, né? Um deles, provavelmente Mesaque, Abednego ou Sadraque, responderam ao rei: não vamos nos defender, que é o que está no versículo 16. Não nos defenderemos. O milagre da vida cristã consiste em caminharmos com o Senhor Deus Todo-Poderoso. O milagre da vida cristã consiste em andarmos em integridade, em justiça, todo o tempo e o tempo todo. O milagre da vida cristã consiste em não negociarmos com o absoluto de Deus. E qual é o absoluto de Deus? O absoluto de Deus é santidade. Santidade. Você já ouviu aqui por mais de uma vez a cena de Moisés chegando ali naquele local com aquela sarça ardente, e o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, tira o seu último resquício do Egito, que é esta sandália, porque o lugar, e aqui nós não mencionamos lugar geográfico, mas nós estamos falando de ambiente. O ambiente onde você está, o ambiente onde eu estou é santo, e isto é absoluto, e não podemos negociar este ambiente de santidade, de integridade, porque caso nós venhamos negociar a nossa integridade, automaticamente nós estamos perdendo o milagre de Deus nas nossas vidas. E o que aconteceu com esses jovens? Eles não se defenderam e não negociaram, e no versículo 19, o Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens, e ele ficou vermelho de raiva e mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais.
Eu pesquisei um pouquinho sobre esta fornalha, e esta fornalha nós a conhecemos como fornalha do sal. Aliás, fornalha do cal. Por quê? Porque antes de existir o cimento, esta fornalha, ela era usada para derreter o cal, que se usava para misturar com outros argumentos lá, outras matérias-primas, para usar como cimento. Esta fornalha, ela era tão aquecida, tão quente, que ela chegava a 1.200 graus. 1.200 graus. 1.200 graus derrete, em primeiro lugar, o ouro. 1.200 graus derrete o cobre. 1.200 graus derrete o ferro. 1.200 graus começa a derreter o cobalto. 1.400 graus é o magnésio, que é a matéria-prima do ferro. 1.200 graus, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida. Isso significa que quando qualquer ser humano, antes de cair naquela fornalha, ele já seria totalmente consumido. Eu não sei qual é a experiência que você está experimentando atualmente. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a sua vida espiritual, o seu contexto espiritual que você experimenta atualmente. Mas o Senhor trouxe você aqui esta noite para mostrar a você este texto de Isaías 43, 2. Veja aí o que diz este texto. Quando você que é íntegro, servo de Deus, que não se mistura, que busca os caminhos do Senhor em santidade, quando você atravessar as águas profundas, Ele, o Salvador, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, Ele estará aonde? Ao seu lado, e você não se afogará. É o caso de Pedro. A tempestade pode vir, o barco pode balançar, mas eu quero que você saiba nesta noite que o quarto homem estará com você. Porque você é íntegro diante do Senhor. O milagre acontecerá. E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, e esse fogo aqui, neste contexto que Isaías menciona, é o fogo com tanta intensidade como este da fornalha que Nabucodonosor pediu para aquecer. Quando eu e você passarmos por situações impossíveis, situações inimagináveis, situações insolúveis, quando eu e você passarmos por aqui, por este tipo de fogo, o que o Senhor manda dizer para você é que a chama, o calor, o ardor deste fogo não chegará até você. Isto é um milagre extraordinário. Pode se levantar o inferno, pode se levantar as hostes demoníacas, pode se levantar toda a maldade, mas se você é íntegro diante do Senhor, nada, absolutamente nada, atingirá você. Mas infelizmente algumas situações nos tiram fora desta situação de integridade. Nós estávamos aqui na vigília, na antepenúltima vigília, e quando o pastor pediu para nós orarmos por questões na justiça, nós recebemos dezenas de irmãos ali, e quando eu comecei a orar, o Senhor disse: não ore por este, não ore por aquele, não ore por aquele outro. Eu falei: Senhor, por que não orar, já que todos vieram aqui? Porque eles são maldosos, eles estão processando de forma maldosa, eles estão processando, abrir o processo de justiça de forma maldosa, mentiram no tribunal e agora vêm diante de mim pedir para que eu dê causa ganha.
E isso me causou uma tristeza, e naquele dia eu falei: Senhor, é quase impossível que falte integridade no povo de Deus, mas infelizmente, quando há ausência de integridade, não há presença de Deus. Não há presença de Deus. Todos nós nos lembramos daquela cena enfadonha, fatídica, triste, daqueles, entre aspas, irmãos com a cueca cheia de dinheiro, orando a Deus pelo furto bem-sucedido. Onde está a integridade nesta situação? Mas eu vou um pouco mais além. Onde está o milagre da integridade nesta situação? Não está. Não pense você e não pense eu, não pensemos nós que podemos burlar os processos de integridade, de padrão bíblico e receber o livramento de Deus. Eu conheci alguns amigos de ministério, alguns pastores que estavam à frente de igrejas, que infelizmente usaram o dinheiro do dízimo para situações inadequadas, para situações que não eram o qual o dízimo é destinado. E infelizmente, quando a justiça de Jeová chega, Jeová não pede permissão, ele não pede autorização, mas a régua, a espada do Senhor é santa, é perfeita, é maravilhosa, e Deus requer cada centavo. E aí, meus irmãos, dura coisa é cair nas mãos de Jeová, porque Jeová rala, Jeová espreme, Jeová amassa, Jeová acerta o barro pela ausência da integridade. O milagre está na integridade. Estes jovens então foram lançados na fornalha. Versículo 22, a ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Então, se uma fornalha como esta está a 1.200 graus, vamos colocar que esta fornalha já estava basicamente derretendo, quase 5.000 graus. E estes jovens foram o quê? Lançados nesta fornalha. E por que a Bíblia diz lançados? Porque era comum, esta fornalha, ela é feita a uma altura em que as pessoas possam de fora, de longe, observar o que está acontecendo lá dentro, e no topo desta fornalha tem uma abertura para a questão de vento, para a questão de acontecer a combustão, e ali também é usado o lugar para se jogar lenha, mas aqui Nabucodonosor usou para jogar os 3 jovens. E quando estes jovens foram lançados nesta fornalha, e aí nós observamos na Bíblia algumas outras fornalhas, por exemplo, a fornalha da justiça de Deus em Sodoma e Gomorra, nós observamos a fornalha do livramento, referindo-se ao Egito, nós observamos a fornalha da presença de Deus no Monte Sinai, nós observamos a fornalha do livramento que Deus nos dá através do nosso Senhor Jesus Cristo, mas observamos também a fornalha do julgamento final, onde o Senhor nos diz que haverá choro e ranger de dente. Neste contexto de fornalha, de aquecimento, de ponto final, de finalização da vida, os jovens são lançados. Mas quando eles são lançados, alguém já espera por eles naquela fornalha. E sabe quem é este alguém? Ainda que os teólogos muitas vezes afirmam que o quarto homem não era Jesus Cristo, ainda que os teólogos muitas vezes não concordem que Jesus estava ali, mas a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos mostra o quarto homem. Por exemplo, em Gênesis, o quarto homem é o princípio.
Em Êxodo, ele é o libertador. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote. Em Deuteronômio, Jesus Cristo é o profeta superior. Em Josué, ele é o nosso general. Em Juízes, ele é o supremo juiz. Em Rute, ele é o resgatador. Em 1ª e 2ª Samuel, ele é a raiz de Davi. Em 1ª e 2ª Reis, ele é o rei absoluto. Em Crônicas, ele é o governo supremo. Em Esdras, ele é o nosso escriba. Em Neemias, ele é o nosso restaurador. E em Esther, ele é o nosso intercessor. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o supremo pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o supremo pregador. Em Cantares, ele é o noivo amado. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é a nossa esperança maior. Em Lamentações, ele é a misericórdia. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Deus se manifestada. Em Daniel, ele é o majestoso 4º homem. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o juiz das nações. Em Amós, ele é o perfeito pastor. Em Obadias, ele é o missionário, o grande missionário. Em Miqueias, ele é o cidadão de Belém. Em Naum, ele é a nossa fortaleza. Em Abacuque, ele é o grande avivalista. E em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Sofonias, ele é o protetor. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Malaquias é o sol da justiça. E em Mateus ele é o rei dos reis, o Messias. Em Marcos ele é o servo. Em Lucas ele é o filho do homem. Em João ele é o verbo vivo de Deus. Em Atos ele é o batizador. E em Romanos ele é o justificador. Em 1ª e 2ª Coríntios ele é o vitorioso. Em Gálatas ele é o nosso libertador. Em Efésios ele é o supremo. Em Filipenses ele é a fonte de toda alegria. Em Colossenses ele é o Deus do invisível. Em 1ª e 2ª Tessalonicenses ele é o arrebatador. Em 1ª e 2ª Timóteo ele é o nosso mediador. E em Tito ele é o nosso galardoador. Mas em Filemão ele é o nosso fiador. Em Hebreus ele é o supremo sacerdote. E em Tiago ele é o legislador. 1ª e 2ª Pedro ele é o sumo pastor. 1ª, 2ª e 3ª João ele é o fiel advogado. Em Judas ele é o fundamento. Mas em Apocalipse ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Senhor dos senhores. Era Ele que estava lá. Era Ele que estava lá. E Ele está com você quando há integridade, meu irmão e minha irmã. Ele continua vivo e está comigo. Ele diz que não nos abandonaria e estará conosco, está conosco todos os dias. O 4º homem aparece. Isto eu chamo de um milagre da integridade. Os jovens não titubearam. Eles não pestanejaram. Eles disseram: olha, não nos justificaremos, não nos defenderemos. Se por acaso o Senhor permitir, Ele estará conosco. E este é o contexto nosso hoje. Entenda que Satanás não está de brincadeira. Entenda que Satanás já sabe o momento, ele já está condenado, ele sabe que está vivenciando os últimos dias. Entenda que o anticristo já está reinando basicamente, já está tudo preparado para a manifestação do anticristo. Entenda que o relógio de Deus já aponta que nós estamos vivenciando os últimos segundos na face da terra, mas o que eu e você precisamos entender é que esta batalha nos atinge a cada dia. Em outras palavras, esta pequena, esta leve dor, esta leve dificuldade, este leve momentâneo peso que eu e você estamos experimentando, nós superaremos pela integridade, porque a integridade gera presença, gera livramento, a integridade gera o 4º homem, o anjo do Senhor ao nosso lado. Portanto, não pestaneje. Continue íntegro, continue servindo ao Senhor com sinceridade, com verdade, com retidão.
Não ceda às tentações do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Não tem outra condenação. Já está condenado. Mas nós, os servos de Deus, fomos chamados para experimentarmos a presença do Senhor em nossas vidas. Esta semana eu recebi um pedido de ajuda de um membro da igreja, que eu jamais pensaria que ele estivesse passando por situações um pouco ruins. E quando eu terminei de atender aquele irmão, outra pessoa da igreja, da família, que você pensa que não tem nenhuma dificuldade, procura pedindo ajuda. Um pouco mais tarde, alguém liga pedindo socorro para que nós pudéssemos ir até a sua casa orar. E eu fiquei pensando, falando, gente, nós não estamos ilesos. Satanás está atormentando de tal forma que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sou eu e você, nós seremos experimentados, mas nós também experimentaremos o milagre do Senhor Jesus Cristo, que é resultante da nossa integridade na palavra. E é para isso que o Senhor trouxe você aqui nesta noite, para fazer com que você e eu, para que nós possamos viver esta experiência destes 3 moços. E nós sabemos o final da história. O rei Nabucodonosor olhou, viu 4 pessoas e se questionou e disse, mas nós jogamos 3, como posso ver 4? Chamou eles para fora. Chamou para fora da fornalha. Não foi Deus que disse, saiam meninos. Mas foi o ímpio que chamou, o ímpio que entendeu o testemunho, o ímpio que entendeu a providência divina. E é esta situação que acontece com a minha vida e com a sua vida quando agimos em integridade. Quando o Senhor nos livra, nos guarda, quando o Senhor provê, quando o Senhor entra com provisão nas nossas vidas, quando o anjo do Senhor, quando Jesus Cristo se manifesta na nossa vida íntegra, o ímpio olha e fala, rapaz, que extraordinário, quero esse Jesus, eu preciso disto. E é por isto que integridade é um milagre. É um milagre, nós precisamos viver este milagre. Em tudo, irmãos, na nossa fala, no nosso pensamento. Hoje nós estávamos conversando com a classe de novos membros e falamos um pouquinho sobre isto. Não é fácil, não é fácil. A Bíblia diz que não seria fácil mesmo. A Bíblia diz que nós aqui enfrentaríamos dificuldades. Mas independentemente da dificuldade que você está passando, saiba que o milagre está em você, com você, faz parte do seu contexto. E eu queria convidar você para ficar de pé, e eu quero terminar esta palavra lendo novamente Isaías 43, e eu queria pedir para a Cláudia e o Anderson a gentileza de cantar juntamente com a igreja apenas o refrão desse hino, e que você faça desse refrão uma oração, esse hino que foi cantado aqui no momento do dízimo. Continue íntegro, sabe por quê? Porque quando você atravessar as águas profundas, o Senhor Jesus continuará ao seu lado, e você não vai se afogar, você não se afogará. Acalme o seu coração, descanse no Senhor. Os dias são difíceis mesmo. O Senhor chegou ao ponto de dizer que se Ele não acelerasse o tempo, nós não suportaríamos. Não é só você que está sofrendo, não é só você que está passando por lutas, não é só você que está passando pelo vale, pelo deserto.
Não é só você que está sendo tentado, não é só você que está sentindo uma opressão do inimigo. Mas a resposta para você é exatamente esta de Isaías: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor está com você, nada, absolutamente nada faltará. Porque você é íntegro, você é servo de Deus, você tem a marca do Cordeiro, você tem um nome, você tem um Senhor, você tem alguém que manda em você, você tem alguém que dirige a sua vida, você tem alguém que é o seu comandante, você tem alguém que é o general dos generais e que está ao seu lado. Faça como eu nos meus devocionais, ouça o Senhor falar com você através desta canção. Ouça o Senhor, ouça o Senhor, ouça essa canção. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Você pode começar a sorrir, você pode começar a se alegrar no Senhor. Hoje nós oramos com uma irmã e o Espírito Santo disse para mim assim: fale para ela vestir o melhor vestido, se arrumar com um traje de festa, fique bonitona, e amanhã você vai vencer um novo dia, amanhã você será vencedora. Chegue naquela empresa, naquele lugar com um ar de vencedor, porque Jesus está com você. Não dê lugar a Satanás, não fique cabisbaixo, mas levante-se como aquele que saiu da fornalha. Nem a fumaça, nem o cheiro de fumaça chegou ao tecido da roupa que ele estava usando, que eles usavam. E é assim com você. É assim, você é íntegro, você é servo de Deus. Tome posse disto. Saiba que o Senhor está com você. O Senhor continua com você. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, esta palavra de conforto, Senhor, que veio aos nossos corações, direto do teu trono, Senhor, para nos confortar. Oh Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós não temos dúvida. Não temos dúvida, Senhor, que o Senhor está conosco. Entendemos, Pai querido, que os dias são difíceis. Entendemos, Papai querido, que o tempo se aproxima. Muito em breve a trombeta há de soar. Entendemos, Senhor, que as labutas do dia a dia muitas vezes tiram o nosso foco. Pai amado, mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para afirmar que o milagre da integridade, que é a Tua presença, está em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo consolo, pelo conforto. Obrigado pelo alimento celestial, pelo maná vivo que é a Tua palavra. Paizinho querido, nós recebemos esta palavra e celebramos o Teu nome, não apenas agora, mas até que o Senhor venha nos buscar. E nós sabemos que isto será muito, muito, muito breve, Senhor. E assim nós Te louvamos por este exemplo destes jovens de integridade, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos desde agora e sempre. Amém. Você pode dizer amém comigo? Amém, amém, amém. Obrigado.